Você sabia que a nova listagem dos livros obrigatórios da Unicamp entra em vigor em 2027? A Comissão Permanente para os Vestibulares, a Conveste, anunciou a nova lista de leitura indicada para os estudantes para os próximos 3 anos do vestibular da Unicamp, a partir da edição de 2027. A cada ano são indicadas 9 obras para leitura, sendo 3 novas obras em relação ao ano anterior. O objetivo da divulgação antecipada é permitir o planejamento às escolas e que os vestibulandos tenham um tempo maior para se preparar para as provas. O diretor da Conveste, José Alves de Freitas Neto, comenta o motivo da divulgação antecipada. A expectativa do vestibular, ao indicar as obras obrigatórias, é fazer com que os alunos não tenham que ler tudo, mas que leiam especificamente essas 9 obras ao longo dos 3 anos do ensino médio. Por isso tem que ser divulgada com bastante antecedência. Nessa perspectiva, uma comissão de professores de literatura analisam as obras e procuram contemplar nas indicações uma diversidade que passe por obras clássicas, obras novas e obras que possam despertar o interesse dos jovens estudantes na discussão e no acesso à leitura. Para o ano de 2027, a lista recebe 3 novos livros, que são Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Canções Escolhidas, de Paulo César Pinheiro e Os Funerais da Mamãe Grande, de Gabriel Garcia Marques. O professor de literatura Sandro Gustavo Manuel realiza uma análise sobre os novos livros. O Machado, com Memórias Póstumas, ele abre um elemento para a literatura brasileira genial, que praticamente é o precursor com essa obra, que é o realismo fantástico. Essa mistura da realidade, esse elemento justamente fantástico, onírico, que ele coloca um morto, depois de morto, narrando sua própria existência ali, né, que é Brás Cubas, o narrador do livro. Então, esse elemento do realismo fantástico que o Machado nos traz. Quer dizer, ele abre a nossa literatura. Sandro faz uma correlação do livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Os Funerais da Mamãe Grande, de Gabriel Garcia Marques, onde, a partir da obra, o autor explora as dinâmicas sociais, políticas e culturais, evidenciando a desigualdade, o poder e as tradições da sociedade latino-americana. O autor usa o realismo mágico como crítica, para ilustrar a essência da vida e as contradições humanas. Que isso interliga ele também a Gabriel Garcia Marques. Lindamente, porque o Gabriel Garcia Marques, nos anos 70, nos anos 60, ali, será o grande escritor latino-americano a trazer justamente também esse realismo fantástico a nós, misturando também esse conceito social, esse conceito de dimensão política, crítica na sua obra, com essa dimensão também fantástica, onírica, mítica, inclusive nesse livro, Os Funerais da Mamãe Grande. O diretor comenta que a prova é feita com 6 questões de literatura na primeira fase e 3 questões na segunda fase, totalizando 9 perguntas referentes às 9 obras selecionadas. Mesmo assim, José reforça que pode ter mais de uma questão para cada obra, ou uma para cada leitura. Nós acreditamos que quem aprende a ler, quem lê literatura, mesmo que vá para a medicina, para as engenharias, para as artes, é fundamental, porque, afinal de contas, entrar na universidade precisa ter um repertório cultural. E esse é um repertório cultural mínimo que nós estamos estimulando a partir da lista de obras. Então, a nossa lista tem desde obras bastante clássicas, né? Então, voltando aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do Machado de Assis, até obras de autores mais recentes. Então, tudo isso faz parte desse processo relacionado à indicação das obras. Vale reforçar que as obras novas entram em vigor apenas em 2027. E para este ano e o ano de 2026, a listagem permanece a mesma divulgada anteriormente. O professor reforça a importância de como a leitura deve ser feita de forma correta. Leitura muito atenta por parte dos alunos, porque a Unicamp ela vai trabalhar vários aspectos dentro dessas obras. Então, elemento de enredo, elemento críticos literários, elemento de constituições de personagens, né? Então, todo o aspecto que nós chamamos da teoria literária, do estudo literário, né, será trabalhado nessas questões com a Unicamp. Então, o aluno
ele tem que justamente mergulhar nessas leituras, fazer uma leitura justamente atenta, né? E principalmente preocupado com os elementos de análise dos componentes dessas obras. A universidade também adota o sistema de cotas para promover a inclusão social em seu processo seletivo, como cotas raciais para escolas públicas, para pessoas com deficiência e indígenas. Então, nesse sentido, você precisa criar uma rotina de estudos, aprender a ler, dedicar-se, ter foco, mas a universidade tem muitos cursos acessíveis. As pessoas às vezes olham apenas o curso mais concorrido e se assustam com a concorrência, que é no caso da medicina. Mas existem muitas oportunidades. Então, você tem que acreditar, a universidade tem uma série de políticas de ação afirmativa para estudantes de escolas públicas, para estudantes pretos pardos, um vestibular próprio para os indígenas. O importante é ter foco, acreditar no seu potencial e buscar o seu sonho. É essa a principal dica para quem deseja, que eu dou para quem deseja entrar no vestibular da Unicamp. Nicole Maia para a TV Todo Dia.